Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aí sobre o DCU, porque o James Gunn trouxe algumas novidades, ele deu uma entrevista no Collider aí, recente, né, porque agora tá tendo o Creature Commandos, vai começar a ser lançado, ele tá dando umas entrevistas pra falar da obra, falar da animação, alguns atores também logo devem dar algumas mais entrevistas, enfim. Então ele tá soltando algumas informações aí do DCU, vamos captar o que ele falou e vamos discutir aqui nesse vídeo a ideia do que vai ser a DC, o DC Studios nos próximos 10 anos. Como eles querem fazer um universo compartilhado e cuidar da franquia. Vamos conversar sobre tudo isso aqui. Eu acho que os fãs estão entendendo já como que vai ser, que é o oposto do que é o MCU, certo? E não significa que é sombrio, tá? Pelo amor de Deus, uma vez eu falei isso e a galera falou assim, pô, Superman sombrio de novo, não é isso, não é isso. É o oposto de como o MCU trabalha, certo? Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Eu faço vídeos lá, diferente dos vídeos aqui, aquele outro formato, Reels, enfim. É o seguinte, o James Gunn deu uma entrevista no Collider. Se liga só nas coisas que ele falou e trouxe algumas novidades também, trago aí pra vocês. James Gunn falando sobre a construção de mundo do DCU. Muito da diversão pra mim está na construção do mundo, não apenas na construção da história. Não penso no DCU como sendo, abre aspas, esta é uma história que estamos contando em vários filmes e séries sobre um grande mal. Não quero ter que fazer, como membro da audiência, a lição de casa para poder assistir a coisa. É mais um universo conectado que existe dentro de um lugar, que é o DCU, que terá diferenças dependendo de quem são os artistas, os diretores fazendo os projetos. Aqui o Tom King falando sobre a série dos Lanternas, sobre o Kyle Chandler e o Aaron Pierre, especificamente sobre os atores protagonistas. Abre aspas, vocês precisam ver os dois juntos. Eles têm uma química incrível e eu não poderia estar mais animado. Não tenho permissão para dizer nada, exceto que posso dizer que é incrível. Temos o elenco perfeito. Quando você olha para o Kyle, você vê alguém que costumava pilotar aviões a jato e personifica. Ele é a personificação do Hal Jordan. Quando você olha para o Aaron, seu coração, sua alma e sua força são tão Jon Stewart. Ele é tão perfeito. Eu quero recapitular as produções que o James Gunn anunciou e oficializou na internet, certo? São 10 produções naquele vídeo, aí junto do Pacificador. Quais são essas produções que você olha e fala assim, pô, isso aqui é a cara do James Gunn, que é o James Gunn do atual testamento, né? Porque a gente ainda não viu ele fazendo o Superman. O James Gunn nunca trabalhou com personagens do tamanho do Superman, sempre trabalhou com personagens que ninguém se importa, entre aspas, e transforma num grande sucesso, né? Ele fez isso no MCU, fez o Esquadrão Suicida, o próprio Pacificador, a gente ama o Vigilante por conta do James Gunn e do Fred Truman também, o ator. Quais são os projetos que você olha, bate o olho assim dos anúncios e fala, isso daqui é desconhecido? Tem 3. Você tem que levar em conta o universo nerd e o público geral. Um é o Gladiador Dourado, porque beleza, no universo nerd eu conheço ele, Fernando, ele é bem conhecido e tal. O público geral não faz a menor ideia de quem é o Gladiador Dourado. Outro é o Creature Commandos. Eu provavelmente lembrava muito pouco dessa equipe, eu lembrava pouco mesmo. E o outro é o Authority. Eu lembrava do Authority, mas não especificamente da fase do Warren Ellis com o Brian Hitch, que é o que eles vão trazer aqui, essa run. Todo mundo concorda que de todas as produções que ele oficializou, essas são as produções que são a cara dele, que são personagens que ninguém se importa, ele vai transformar em personagens conhecidos, vai transformar num sucesso, tomara, né? Essas são as produções, todo mundo concorda com isso? Porque eu vejo que o fã, o que acontece? Olha só que maluquice, porque isso é um dos vários motivos porque eu não falo sobre rumores. As pessoas, elas pegam o rumor e elas trazem como informação, obviamente, e tal, natural. Ah, a fonte acerta, beleza, a fonte acerta. Existem pessoas que acertam mesmo, mas quando você pega o rumor e dá uma ênfase no rumor, é aquela, não que signifique mentira, tá? Mas é aquela mentira que você conta várias vezes e vira uma verdade, certo? Alguns rumores são assim, não são todos, tá? Não falando que especificamente esses novos rumores que saíram. Tem coisas que eu li desses novos rumores que é ridículo. É um negócio tipo assim, que eles estão falando uma coisa que é muito óbvia. Você fala, porra, sério que você tá falando isso? Tanto que o James Gunn não desmente, deve ter algumas coisas que não são verdade, ele não desmentiu, porque se ele desmente só o que não é verdade, ele acaba negativando os que é mentira, né? Acaba excluindo, as pessoas esquecem, e acaba confirmando os que são verdade quando ele não cita. Então ele percebeu que não pode citar nenhum desses. Pra mim, tem uma coisa que é assim, teve esses anúncios, beleza, o fã não leva em consideração esse anúncio, ele leva em consideração o rumor. Aí ele pega o rumor, fica puto com o rumor, fala que o rumor, vai fazer filme do Sargento Rock, ninguém liga. Vai fazer filme de não sei quem, ninguém liga. E ele esquece que vai ter o Superman, vai ter o Pacificador, vai ter Supergirl, vai ter o Lanternas.
ele esquece, ele tá pensando lá em 2039, ele tá pensando no futuro, ele não tá pensando no agora. Ou seja, o que foi anunciado no vídeo provavelmente é a prioridade de lançamento em primeira instância, do tipo assim, essas são as primeiras produções. Depois dessas produções, aí vai vir outras coisas. Pode ser que as coisas que vazem saiam de um bolo de outras várias produções que não vazaram. Então, por exemplo, ele lançou um bloco de anúncios, certo? Com 10 produções. Aí ele pegou e agregou o Pacificador, que foi uma malandragem dele. Ele sabe disso, né? A gente sabe disso. O Creature Commands ele já tá escrito. Enfim, o Waller também, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no DCEU ele queria fazer a série da Waller. Porque o gancho do Pacificador é literalmente pra isso, né? O final eles jogam a bosta no ventilador, expõe a Amanda Waller, enfim. Inclusive, o próprio Rick Flag deve ser um dos cabeças da Argus, né? O Collider fala isso, na verdade. O Rick Flag é um dos cabeças da Argus do DCU, beleza. Por isso que ele deve estar em todas as produções. O que acontece? Ele lançou essas produções. Então isso é um bloco de anúncios. Mas você pega anúncios soltos e fala assim, ó, vai ter o filme desse cara. Por exemplo, Sargento Rock, o Daniel Craig. Por que vazou? Porque é o Daniel Craig. Então os agentes, todo mundo, isso é uma parada muito sem controle. Tipo, olha, é um ator muito famoso que está sendo cotado para um filme de super-herói. Então isso vai sair na mídia. Assim como o filme dos Titãs, é um anúncio grande, é o filme dos Titãs. Vai sair na mídia. Até que se prove o contrário, essas são as 10, 11 primeiras produções. Então, eu sempre falo aqui, né? É muito provavelmente, depois que eles lançarem o Superman, eles vão dar prioridade pro The Brave and the Bold. Porque você não pode ter um espaço tão enorme entre o Superman e o Batman. Vocês não concordam? Porque mesmo que você queira fazer um universo completamente com liberdade criativa de diretor, boas histórias, filmes incríveis, séries diferentonas, gêneros, você tem que ter os pilares da sua franquia. O Pacificador tá vindo antes, porque ele já é uma série de sucesso, ele é um dos pilares das séries, querendo ou não, você gostando ou não, se é um personagem Z da DC que virou um personagem A. Aí depois tá trazendo o Lanternas, porque o Lanternas é uma das séries vitrines do DCU. Tem que lembrar pra vocês que é a HBO que tá fazendo essa série, não é a CW. Tudo esse discurso pode parecer muito lindo por parte do James Gunn. A gente tem que ver se isso vai se sustentar a longo prazo. Por que eu falo isso? Porque quando você tem uma franquia muito grande e muito lucrativa, chega um momento em que você vai dobrar suas produções. O caso da DC, a gente já falou sobre isso aqui entre MCU e DCU. Qual que é a diferença das duas franquias? O MCU, talvez ele seja a franquia mais lucrativa do cinema hoje, talvez. Já há vários anos, certo? O DCU hoje ele é uma franquia em baixa. Todo mundo concorda que a DC tá na lama. Ela precisa ser resgatada e começar a ter grandes produções. A grande diferença é que no Disney Plus, eles dependem muito mais do MCU do que o Max depende da DC. O Max não depende só da DC, ele vai ter uma série do Harry Potter, ele tem a Casa do Dragão, The Last of Us, tem várias produções da HBO pica, que os caras falam assim, mano, ó, vamos lançar a série aqui, é M, é prêmio, o tempo todo. A HBO não tem como você competir com ela em qualidade. A Netflix lança 200 séries todo ano, sempre a HBO vai lançar as melhores séries do mercado. Porque isso é natural, isso é desde os anos 90, eu não tô falando isso ontem. E a DC, ela é sim a maior franquia da Warner Bros. Discovery, só que hoje, ela ainda não é uma franquia lucrativa do jeito que ela pode ser. Quem sabe quando ela virar essa franquia, se ela virar um fenômeno, a gente pode se preocupar no sentido tipo assim, ó, pô, antes eles lançavam 2 filmes por ano, agora eles estão lançando 4. Porque o discurso do James Gunn é sempre muito claro, não vou lançar um filme ou agendar uma data de uma produção que não tem um roteiro finalizado. Então isso é pra quê? Pra você ter o controle de qualidade. James Gunn fala que tem filme que começa as gravações e o terceiro ato não foi escrito, eles vão escrever no terceiro ato no freestyle, assim, durante a produção. Isso é bizarro, vocês não acham bizarro? Sabe que filme que aconteceu isso? Mulher Maravilha. O final não era pra ser esse final, era pra ser outra coisa. Eu nem lembro o que era mais, também não quero saber, mas não era pra ser o Ares. O Warner falou, não, vai esse final assim. Eles escreveram na hora o final. A batalha final genérica e tosca, entende? E isso é uma coisa que o DC Studios tem que evitar, pelo amor de Deus, né? Senão você vai ter filme genérico e você não tá indo pra lugar nenhum. Porque tudo que acontece, aquilo que eu falo pra vocês, quando o lado do cara do dinheiro coloca a mão no lado criativo. O cara do dinheiro é o cara do dinheiro, o cara do criativo é o cara do criativo. Se o cara do criativo é bom, ele vai dar dinheiro. Então o cara do dinheiro não tem que se meter do lado criativo, porque ele não entende o lado criativo. Ele vai falar pra você dobrar as produções. Provavelmente é o que deve estar acontecendo no MCU, porque os caras do MCU que criaram os 2 anos, eles eram bons em criar o lado criativo. Eles fizeram um universo que ninguém nunca fez em Hollywood e fizeram muito, muito, muito sucesso. Chegou provavelmente algum acionista, produtor da Disney e falou assim, ó, precisamos de mais produção. Muito por conta do catálogo do Disney Plus não ser tão abrangente assim, no sentido de outras grandes, enormes franquias. Você tem o Star Wars e o MCU.
certo? Você não é tipo igual a HBO que lança um monte de série, tem a série do Duna, House of the Dragon, The Last of Us, ou sei lá, Netflix que tem 200 milhões de produções. Eles têm uma coisa mais enxuta, tipo, logicamente, franquias muito fortes, como é o caso do MCU e o Star Wars, mas eles não têm uma parada assim tão abrangente assim. Então eles dependem muito do MCU. Então, se o MCU hoje dá mais dinheiro que o Star Wars, os caras da Disney falam assim, ó, faz mais produção, porque a gente quer ganhar mais dinheiro, entende? Isso tudo, mano, é uma merda. Dinheiro é uma merda, é muito bom, mas é uma merda. Isso acaba prejudicando todo mundo. Então, a gente pensa que no momento atual, a gente pode viver 10 anos maravilhosos, certo? E sobre produções serem anunciadas, é tipo assim, quando ele falou que em 2 meses ele vai trazer novos anúncios, os novos anúncios são basicamente de produções que tiveram a luz verde, tipo assim, olha, o roteiro do Paraíso Perdido avançou, vamos começar a pré-produção. Aí você pega, anuncia quem vai ser alguns dos roteiristas. Na verdade, os roteiristas de série nunca eles são muito anunciados, né? Eles são meio deixados assim, eles trazem vários roteiristas para fazer alguns episódios. E aí você pode começar a trabalhar, olha, eu quero que fulano dirija episódio tal, ciclano dirige episódio tal, ó, vai ter a Mulher Maravilha ou não vai nessa série? Se tiver, vamos começar a buscar. Aí quando eles começam a buscar, vaza na mídia, porque é uma personagem muito grande. Então, ó, fulana tá fazendo teste pra isso, pra isso, pra isso. Essa mina tá fazendo teste, essa outra também. A atriz tal vai ser a Hipólita, porque a Hipólita vai estar nessa série, né? Acho que tá confirmado com certeza. Então, é mais ou menos isso do que você esperar que eles vão falar assim, ó, vai ter um filme do Sargento Rock, ou vai ter um filme de fulano, porque esses filmes vazaram, né? Sargento Rock, Titãs, isso daí são filmes que saíram na mídia. E não necessariamente eles vão estar na frente de outras produções. Se tiver na frente de outras produções, o James Gunn vai falar, ó, esse projeto aqui e tal. Tem 3 coisas que são importantes no DCU nesse começo. Qualidade, foco nos personagens principais e um foco na narrativa. Na narrativa no todo. Porque assim, é como se ele estivesse fazendo histórias fechadas que se conectam com outras. Então, sei lá, você vai estar assistindo o Creature Commands, eles vão falar, então, o Lanterna Verde X fez isso, vai ter uma citação. O Fósforo, sei lá, alguém cita o Batman, já era. Ou tem uma citação ao Superman. No Superman, se apareceu lá o Rick Flag Sender e ele fala alguma coisa que aconteceu no Superman lá no Pacificador. Isso é uma conexão. Referências, easter eggs, fanservice, isso é conexão. Você não precisa fazer cena pós-crédito para conectar produção com produção. Um personagem aparecendo aqui também já está conectando, não é mesmo? O Superman pode ser conectado com o Authority porque vai ter engenheiro no Superman. Isso é conexão, direta ou indireta. Conexão é conexão. Mas o foco nos personagens principais no começo é super importante. E não está acontecendo deles não focarem nos heróis principais. Superman e Lanternas, que não tem filmes há muito tempo, Superman desde 2013 e o Lanterna só teve uma adaptação live action em 2011, os dois estão como prioridade nos 2 primeiros anos. Então isso a gente não pode reclamar. Depois do Superman e do Lanterna, o que tem que vir, na minha opinião, é o Batman. Porque você já vai ter lançado o Batman do Pattinson, precisa focar no The Brave and the Bold. Até porque, mano, o The Brave and the Bold ele é o segundo alicerce de filmes. Os outros filmes, tipo o Authority, Monstro do Pântano, são coisas mais experimentais. Depois disso daí, velho, você tem o The Brave and the Bold, você tem que trazer um Batman pra você começar a construir os pilares do seu universo. Que nesse início são 4, né? O Paraíso Perdido, Lanternas, Batman e Superman. Mesmo a Supergirl tendo um potencial absurdo de você ver e falar, pô, esse filme vai ser foda, melhor filme de heroína. Tudo bem, mas ela não vai ser alicerce no começo, ela pode se transformar num alicerce no sentido de super-heroína, que eu vou achar maravilhoso, mas ela não é em termos de nome. Tipo, o alicerce do universo é a Trindade e mais um Flash e o Lanterna, entende? Mas isso é no sentido teórico. Na prática tem que ser de uma maneira mais expandida. E pra mim, só o fato do Superman e o Lanterna ter uma atenção especial no começo já me deixa super tranquilo. E a Supergirl também tem um espaço pra você trazer super-heroínas, porque é sempre bom lembrar, né? Não tem filme de super-heroína relevante que você fala assim, pô, essa personagem é foda, tá ligado? Você teve a Mulher Maravilha só. Me fala outro aí que você fala assim, nossa, que mudou a cultura pop. Não vejo a hora de lançar o trailer do Superman pra gente fazer análise aqui e teorizar um monte de coisa. Finalizando o vídeo aqui, o DCU, ele vai começar a caminhar aos poucos. Eu tô gostando, eu tô mais tranquilo, porque eles não estão lançando painel com data, um monte de coisa. Eles estão fazendo produção por produção. Então, essa produção aqui tem o roteiro pronto, vamos começar a filmar. Eles estão criando aos poucos um padrão. Acho que a única coisa que eles têm que se atentar a partir de 2027 pra frente é criar um padrão de lançamento, quantos filmes e quantas séries eles vão lançar e cumprir com esse cronograma. Então acho que esse é um detalhe que eles precisam arrumar aí. Eu tô muito ansioso pra ver
Superman desse universo, pra ver o Batman desse universo. Tem tudo filme anunciado, né? É sempre bom lembrar as pessoas, que as pessoas esquecem disso. Eu tô muito ansioso pra ver os Lanternas. É uma série que eu tenho um hype absurdo, né? Supergirl também tem um filme com uma capacidade absurda aí de fazer muito sucesso e as pessoas gostarem da Cara Zor-El. E várias outras produções. A segunda temporada do Pacificador é bom a gente não subestimar também, porque eles podem trazer algumas coisas. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha do James Gunn falar tudo isso aí, como ele enxerga o mundo do DCU. Tamo junto, até a próxima.